Oi pessoal, boa tarde, aqui é Mário Jorge, sempre trazendo algum aspecto de My Big Tool que seja útil para vocês. Hoje eu queria aproveitar e comentar sobre algumas curiosidades aí históricas, né, recentes, sobre a tradução de My Big Tool, sobre os livros, né, e sobre a evolução da divulgação disso aqui no Brasil, né. Eu acredito que a maioria de vocês saibam que eu me envolvi com a tradução dos livros porque eu simplesmente me envolvi com os livros, descobri o Tom, descobri os vídeos dele, descobri o livro, comecei a ler, me apaixonei. Estava tudo em inglês, não tinha com quem conversar, né? Não tinha como discutir, e eu fiquei abismado de ver aquilo e não atingi a maior parte das pessoas aqui porque estava em inglês, né? E infelizmente a maioria das pessoas no Brasil não tem acesso ao inglês fluente para acompanhar as ideias dele. As ideias deles eram fantásticas, né? Eu descobri que já estavam rodando aí desde 2003, quando ele publicou os livros. Isso foi no final de 2013. Entrei em contato com o Tom por e-mail, acabei conseguindo através do tradutor alemão, que tinha traduzido o primeiro livro já, que me passou o contato do Tom. Não percebi que, curiosamente, o e-mail do Tom constava logo no início e no final do livro. Lá tinha informação para entrar em contato, mas eu não percebi. Tão ansioso eu estava com o assunto todo, mas acabei entrando em contato através do tradutor alemão, da My Big Tool. E aí o Tom me respondeu, não tinha ninguém traduzindo, né? Eu expliquei a situação toda, qual era a minha experiência, e ele aceitou que eu traduzisse os livros. E ele me sugeriu que eu criasse em paralelo um site, né? Começasse a postar coisas a respeito do livro, do andamento da tradução, por isso já ajudaria a ir divulgando um pouco as ideias, até que os livros estivessem disponíveis para venda, né? E que aí já talvez um número maior de pessoas conhecesse o livro, né? Mesmo porque eu não sou do ramo de edição, de publicação, né? Eu sou engenheiro de formação básica e depois me pós-graduei em Economia e Comércio Exterior, trabalhei em indústria, tive uma carreira de sucesso aí como administrador, na indústria, né? Bom, nesse ponto aí, eu começando a trabalhar ali na tradução e na divulgação através do site. E algumas pessoas começaram a me seguir, questionar, fazer perguntas, né? Bom, conclusão, o primeiro livro ficou pronto no início de 2016, fevereiro, eu creio. E aí, curiosamente, né, uma das primeiras pessoas, era para ser a primeira pessoa, é que eu abri o site à meia-noite e teve alguém que entrou lá antes e comprou o livro enquanto eu ainda estava testando, eu estava experimentando o site que o Gerson, meu cunhado Medeiros, especialista de IT, ajudou a montar o site, e eu estava ali montando, experimentando, conectando, fazendo a compra eu mesmo para ver se estava tudo funcionando, e entrou alguém lá e comprou. Bom, conclusão, fora esta pessoa que entrou lá, praticamente a Mabel Cristina Dias, a doutora Mabel Cristina Dias, foi a primeira pessoa a comprar o livro. Só que eu não sabia quem ela era naquele momento, eu ainda não tinha conhecimento disso, né? Eu estava vindo de uma carreira na indústria, de algum estudo próprio aí de metafísica, física e consciência, filosofia, né? E eu não tinha ainda tido contato com a doutora Mabel. E recebi um pedido lá, Mabel Cristina, pumba, pus no correio e mandei. Tempos depois é que eu fui descobrir quem era, né? E eu continuei trabalhando, né? Então postei o primeiro livro quando ficou traduzido em fevereiro para ela, em fevereiro de 2016. O outro livro, o segundo, ficou pronto em outubro. E aí, logo em seguida, ela comprou o livro também, comprou dois, né? Comprou dois da primeira vez e comprou dois da segunda vez. E aquilo foi uma outra coisa também curiosa, que acabou me deixando bastante curioso a respeito, né? Porque ela comprou dois no primeiro livro e depois dois no segundo livro. Eu fiquei curioso de saber para quem que ela estava comprando aquele livro, né? E depois eu até cheguei a perguntar para ela quando acabamos nos conhecendo pessoalmente.
Mas aí o terceiro livro ficou pronto em fevereiro de 2017, né? Foi um período de praticamente 2 anos aí de intervalo entre um primeiro e o final da trilogia. E aí ela, obviamente, encomendou mais 2 livros, ok? E aí eu já, nessa altura, já estava em contato com ela, trocava uma ideia, ela já sabia do que se tratava, já tinha, né, conhecido também sobre o Hélio Couto e uma série de outras informações, porque eu também vim, né, pesquisando, estudando, fui me aprofundando nas coisas. E agora a gente trouxe o Tom o ano passado, em agosto de 2019, sendo que eu combinei com o Tom e a equipe dele em agosto de 2018 de trazê-lo, né, 1 ano de antecedência. E nesse meio tempo estou conversando com algumas pessoas, uma delas foi a Mabel Cristina, pelo background dela, sobre a possibilidade de a gente trabalhar em conjunto, fazer alguma coisa para ajudar a promover essa possibilidade do Tom vir ao Brasil, né? E aí ela sugeriu algumas coisas, né? Inclusive, entre elas, deu um reforço numa sugestão que meu cunhado Gerson já tinha dado a respeito de fazer um e-book para ajudar a divulgar o conhecimento sobre o Tom no Brasil. E quando ela falou isso, dentro do contexto que ela falou, eu percebi realmente que tinha todo o sentido do mundo. Até pedi desculpa para o Gerson de não ter mexido com isso antes. E realmente ataquei e fiz o e-book, né? Em algum ponto aí no começo do ano de 2019 eu estava com o e-book pronto. E ela, com a equipe dela lá, me ajudou a revisar. Uma moça muito bacana, o nome consta no e-book lá, que foi quem montou a aparência do e-book, né? Da equipe da Mabel, ela deu uma revisada na aparência. E eu tive ajuda também de uma outra pessoa muito legal, que me ajudou a parte do texto, a revisar o conteúdo, né? Mas a forma foi o pessoal da equipe da Mabel que me ajudou. E a Mabel me deu o prazer de fazer a abertura do e-book lá, o prefácio, né? Que foi uma coisa também muito bacana. Então, o prefácio do e-book, gratuito, se vocês quiserem ainda não conhecerem, né? Física quântica, realidade virtual e consciência, o que isso pode ajudar você no dia a dia, está disponível para baixar no nosso site. E então, assim, teve, vamos dizer, o dedo, influência e alguma participação aí da Mabel, inclusive com o prefácio, com a sugestão. A Mabel me fez uma coisa muito interessante que eu não tinha percebido até então, apesar de já estar vários anos envolvidos com a tradução, com a produção dos livros, com a divulgação, com a venda, né? Que nem jogo em todas as posições aí, exceto no Haiti, que é o Gerson. Aí ela falou para mim uma coisa, numa reunião que a gente teve conversando sobre a vinda do Tom no Brasil, que na verdade eu era o representante do Tom no Brasil, e eu não tinha me dado conta disso, porque a coisa toda começou naturalmente. Eu comecei com aquela vontade de traduzir os livros. Vocês sabem que tem um companheiro meu aí que ajudou a traduzir, que é o Celso. A gente fez um bate-papo essa semana juntos, e eu tive que correr atrás de tudo no final, né? De descobrir como é que fazia para formatar o livro. O Celso me ajudou com a capa, e a gente acabou fazendo tudo, revisão, fizemos o melhor que pudemos para não deixar o livro com custo inviável, né? Para chegar até você. E foi uma aventura, foi uma verdadeira aventura tudo isso. Tem história para mais de metro. Mas o curioso de tudo é assim, que as coisas foram se crescendo e finalmente a gente acabou batendo nesse e-book que eu acabei fazendo. A equipe da Mabel deu uma revisada no formato, e a gente usou esse e-book bastante para ajudar a divulgar e espalhar mais, porque se você não sabe do que se trata My Big Tool, está na dúvida, você tem a chance de dar uma olhada nesse e-book. Tem um bom conteúdo próprio, né? E dá uma boa ideia do que se trata My Big Tool. Não resolve tudo, porque o My Big Tool são 3 livros, é uma trilogia. O e-book é leve, foi feito para ser leve, né? Digesto, né? Mais suave. O My Big Tool é um trabalho mais duro, né? É para quem realmente está querendo se aprofundar, entender a realidade, entender a si mesmo, entender a possibilidade de evolução, entender como uma visão mais ampla vai permitir que você possa ter uma vida de qualidade melhor, entender as regras do jogo, como isso facilita você a jogar, né? Parece óbvio, mas a gente não sabe que está num jogo, e de uma certa forma é um jogo, né? E entender as regras, um jogo é uma metáfora, né? E entender as regras do jogo é outra.
né? É claro que joga melhor e sofre menos quem entende as regras do jogo, em qualquer jogo, inclusive no jogo da vida. Então eu queria agradecer de novo a Mabel Cristina pela participação dela em todos esses eventos, aproveitando aí a recente publicação do livro. Eu fiquei muito satisfeito. Ela estava comentando a respeito da biblioteca e das leituras dela. É uma leitura assim, profunda. Ela tem uma biblioteca fantástica ali, dá para vocês terem uma ideia no que ela apresenta ali. E ela deu um destaque até significativo para o My Big Toad de Tom Campbell. Foi bem legal, bem interessante. E eu acabei vendo esse vídeo agora recente, né? Acabei de publicar a respeito disso. Publiquei a foto dela no nosso evento aqui de agosto do ano passado, onde ela esteve aqui com o Tom conosco, prestigiando o evento também. E a equipe dela filmou o evento, né? O Luca, da equipe dela, liderou com mais uma ajuda de uma pessoa. Filmaram o evento e estão trabalhando aí. Eu trabalhei nas legendas e eles estão trabalhando em incorporar as legendas no vídeo, dividir, fazer as aberturas e fechamentos, porque a gente está com a intenção de em breve lançar um EAD do evento do Tom, porque no evento do Tom participaram 120 pessoas, foi o que deu, a gente armou, né? No final tinham pessoas interessadas, mas não cabia mais. E o evento do Tom foi só em São Paulo, né? Tem muita gente do Brasil todo interessada, às vezes gente de fora. E um evento remoto, EAD, vai dar a oportunidade de todos participarem. Foi um evento muito interessante, onde o Tom deu uma rápida pincelada nas ideias, na base das ideias, para quem não conhecia. E também falou de muita coisa prática e útil, inclusive algumas experimentações com visão remota, comunicação, telepatia, cura, né? Então tem vários exercícios na prática que ele propôs nesse evento dele aí de agosto, e a gente vai estar armando isso junto com o pessoal da Mabel para transformar isso num EAD que as pessoas possam acessar de todo o Brasil ou de qualquer lugar do mundo, né? E com esta versão legendada, que eu fiquei vários meses legendando, é um trabalho meio pesado, né? Assim como está sendo mexer com os vídeos agora, mas a legenda é um trabalho pesado. Eu tomei todo o cuidado possível para que a gente não distorcesse de forma alguma o que ele estava dizendo, para que você possa aproveitar o melhor possível. Então vai ficar muito legal. A hora que a gente conseguir pôr na prática, aí eu vou voltar, vou anunciar, vou avisar para vocês. Vai ser uma forma de acessar o evento remotamente de onde você estiver, pelo celular ou pelo computador. Vai estar tudo legendado, né? E vai ter alguns extras aí que eu vou fazer, alguns complementos também. Em algum ponto que acabou pelo tempo, são 2 dias de evento, né? Mas alguns pontos não puderam talvez ser aprofundados ali, alguma coisa que seja interessante eu vou fazer, além da abertura, algum outro complemento. E a gente pretende disponibilizar alguns arquivos binaurais do próprio Tom, né? Você já tem para baixar alguns arquivos que eu preparei, estão gratuitos lá no site, mas para o pessoal que participar no evento EAD, a gente pretende compartilhar alguns binaurais do próprio Tom. Então, assim, vai ficar bem legal. E mais uma vez, então, obrigado Mabel, obrigado Luca e o restante da equipe aí da Mabel pelo suporte que nos deram no evento com relação à filmagem e agora a preparação desse evento EAD que está no forno, ok? Assim que a gente tem alguma novidade, a gente bate um papo a respeito disso, tá bom? Muito obrigado a todos e até mais.